Jornal 360 começa agora. Aqui você confere as principais notícias de Macaé e região. Óleo de cannabis é receitado para doenças neurológicas. Entenda os efeitos que as substâncias da maconha podem ter sobre a mente. O CBD, ele não possui efeito psicoativo, diferente do THC, que possui psicoativo. Cada um serve para um tipo de patologia, sendo que os dois usados juntos também servem para outros tipos de patologia. Confira também o que foi destaque do Legislativo macaense nesta semana. Macaé alcançou um marco significativo em fevereiro de 2025, liderando a geração de empregos formais no estado do Rio de Janeiro, com um saldo positivo de 1.009 novas vagas. A gente abre o jornal falando sobre medicamentos à base de cannabis, que é o nome científico da maconha. Ela não pode ser cultivada livremente, só com autorização judicial. Vamos mostrar o efeito do óleo de cannabis para tratar doenças neurológicas. O mundo da família da Denise virou de ponta cabeça quando receberam um diagnóstico de microcefalia da filha Gabi ainda na gravidez. Numa verdadeira maratona pelo bem-estar da filha, mergulharam de cabeça em pesquisas e buscas por tratamentos que trouxessem mais qualidade de vida para a Gabi, até chegarem ao cannabis medicinal. Nós somos pais atípicos, né? Nós somos uma família atípica. Nós temos uma princesa, a Gabriela. A Gabriela nasceu com microcefalia em 2016, foi diagnosticada ainda no ventre. E o diagnóstico foi que a minha esposa, né, enquanto grávida, teve a picada do mosquito, do Zika vírus. E com isso ela sofreu as manchas, os sintomas, as manchas avermelhadas na pele, todos aqueles sintomas. E fizemos os exames e constatou que a nossa princesa, a nossa Gabriela, iria nascer com esse diagnóstico, né, microcefalia. E aí, desde então, nós mergulhamos. Eu costumo dizer que eu, enquanto pai de família, provedor desse lar, mergulhei no limbo, né? Porque é uma notícia que nenhum pai de família, nenhuma mãe de família, nenhuma família gostaria de receber e espera. Então foi um momento muito frágil. Eu, quando estou relatando isso, volto no passado e fico até um pouco emocionado, desculpe se faltar um pouco as palavras, porque de fato foi um momento que marcou a divisão da nossa família, a divisão das nossas vidas, né? Então aí a Gabriela nasceu, eu tinha um projeto de vida, onde vocês vão conhecer um pouco das instalações da Acolher Macaé. Aqui era onde era a minha casa, onde era o meu lar, onde eu vivia com a minha família, e éramos uma família completa e feliz até então. Não que a Gabriela mudou isso, mas que tivemos um status diferente a partir do nascimento da Gabriela, né? Nós passamos então a fazer um tratamento, vamos dizer assim, novo, porque ainda era muito novo essa microcefalia no Brasil. E aí a Gabriela nasceu, não precisou de UTI, não precisou de internações, graças a Deus. Porém, com o diagnóstico, né, que a gente está dizendo aqui agora, da microcefalia. E isso impediu ela de evoluir, né? O tempo foi passando e aí nós fomos cada vez mais mergulhando nesse limbo, que foi onde faltou dinheiro para a família, né? Faltou esperança, faltou, vamos dizer assim, no termo geral da palavra, faltou muita coisa, apoio, né, de profissionais, apoio do governo, enfim. E aí ela sofria com as crises convulsivas, né? E aí, cada vez que a gente ia fazer os exames, nós nos deparávamos com uma notícia desanimadora. Uma notícia desanimadora. Mais um remédio que tem que comprar, mais um medicamento que tem que comprar para controlar a Gabriela. Os primeiros 30 dias de uso, a gente fez o eletro, baixou 100% para 80% a epilepsia, a gente tem no exame comprovado. E aí, no terceiro mês, a gente baixou de 100% para 20%. Eu falei, pronto, a cannabis medicinal não é droga, droga que ela usava, porque levava ela a ter epilepsia, levou a 100% da epilepsia e nada resolveu. E aí, no entanto, a cannabis medicinal baixou tudo e deixou tudo sob controle. E aí, a gente ia fazer o quê? Ia continuar recebendo doação? Não podia. A gente ia entrar na justiça para poder ter, ia demorar. Então, vamos plantar, vamos entrar na Justiça Federal, vamos conseguir autorização judicial para a gente poder cultivar e ter a segurança de ter o cultivo ali.
E aí a gente conseguiu, né? A gente entrou, começou a cultivar, fizemos um curso de extração, de manipulação, e aí entramos na Justiça Federal para conseguir essa autorização. Porque vocês vão conhecer as nossas instalações, vocês vão ver assim, o que vocês fizeram, Rodrigo? Nós adaptamos tudo, nós adaptamos toda a nossa vida, nós começamos a ler, a estudar sobre RDCs, sobre normativas, e aí nós fizemos... Só que quando a gente parou para perceber, a gente já existia essa estrutura, né? E foi quando eu e a Denise resolvemos, Denise, aí, vamos partir para cima, vamos fazer o cultivo para fazer a extração do óleo para a nossa filha. E aí a Denise de bate pronto, não, vamos para cima, vamos fazer o cultivo, a extração. Uma ajuda inesperada abriu a janela do olhar, trazendo informação e a quebra da maior de todas as barreiras, o preconceito sobre o uso da maconha como medicamento. Epilepsia, fibromialgia, esclerose múltiplas. Essas são doenças graves que afetam grande parte da população, que muitas vezes fármacos comuns não atingem os resultados necessários, dando espaço a gotas de esperança com a cannabis medicinal. No desespero de um pai de família, no desespero de uma família, foi no fundo do poço de uma família buscando, aclamando por ajuda, que nós conhecemos a cannabis medicinal, o canabidiol ou o CBD, né? E aí já não tinha muita alternativa para a gente iniciar o tratamento, então nós nos agarramos a isso, nos agarramos a Deus, muita fé em Deus e muita esperança nesse novo tratamento que até então era o canabidiol, o CBD. Nós temos hoje 3 filhos, né, no qual a gente cuida também, e o Matheus também faz uso, inclusive, também do óleo por conta da questão hiperativa. Eu também faço uso do óleo, como o Rodrigo falou, do óleo do canabidiol para a questão da ansiedade. E como vocês viram, a gente tem uma filha que ela nasceu com microcefalia por Zika vírus, né? E a gente conheceu o canabidiol através de uma mãe, né? Que nos indicou, nos falou que ela ia fazer uma consulta com uma médica, e aí a médica ia falar para ela sobre como era o uso, né? Porque a cannabis medicinal, ela vem da planta, né? De uma planta, e no qual eu tinha também muito preconceito, porque eu fui criada na igreja, então eu tinha esse preconceito, que maconha é droga, cannabis medicinal é droga, e vou dar isso para minha filha. No entanto, Gabriela fazia uso de 5 anticonvulsivos e é uma droga, e no entanto, para fazer o desmame daqueles medicamentos que a Gabriela fez um dia, causou causava crise nela. Era um medicamento que ela tomava e causava crise, que para tirar ele, ela tinha vários tipos de crise, outros tipos de crise não convulsiva. Então, é um medicamento que é droga, né? Um fármaco, na verdade. Assim como outras crianças, hoje a Gabi tem mais qualidade de vida. O óleo de cannabis reduziu em 80% as convulsões que ela tinha, e a sua família transformou a luta pela permissão em produzir os canabinoides em uma missão de vida, ajudando outras famílias através da Associação Acolher, que com muito empenho produz os medicamentos de cannabis e atende mais de 3.000 famílias, dentro e fora do município. A gente conheceu através dessa médica que receitou, e aí a gente foi a Búzios num seminário que estava tendo na época, e aí lá no seminário a gente aprendeu sobre o sistema endocannabinoide, que existia dentro do nosso corpo, existiam canabinoides, e aquele canabinoide ali da planta, uma composição da planta, ia vir fazer o equilíbrio, né? E o efeito de equilíbrio dentro do nosso corpo. Eu falei, bom, já tentamos tanto, por que não tentar o canabidiol, né? Por que não tentar um outro que é natural, é da planta? Vamos quebrar, né? Desmistificar isso na mente da gente e vamos ver o que vai acontecer aí. Os primeiros 30 dias de uso, a gente fez o eletro, baixou 100% para 80% a epilepsia, a gente tem no exame comprovado. E aí, no 3º mês, a gente baixou de 100% para 20%. Eu falei, pronto. A cannabis medicinal não é droga, droga que ela usava, porque levava ela a ter epilepsia, levou a 100% da epilepsia e nada resolveu. E aí, no entanto, a cannabis medicinal baixou tudo e deixou tudo sob controle. Então, eu já trabalhei com medicamento, então eu sabia mais ou menos como que era. E a gente fez o curso, então a gente conseguiu fazer a administração para ela. Em casa, a gente fazia em casa mesmo, e a primeira vez que a gente fez para ela, nossa, foi uma vitória pra gente, porque a gente poder fazer
o próprio remédio do nosso filho ali e saber que ia de verdade levar, né, para que ela não tivesse mais crise, para que ela pudesse estar estabilizada e eu ter crise de ansiedade, eu ter evoluindo para uma depressão, ele ter psoríase, ansiedade, e a gente vê que a nossa filha não está mais assim, a gente ser curado por conta daquilo, né? Então foi uma transformação dentro da família mesmo. E aí a gente, com o HC, com autorização da federal, a gente ficou mais tranquilo, porque ninguém poderia atacar nem ser preso, para que a gente pudesse ter mais segurança. E aí na fisioterapia da Gabriela, muitas crianças foram vendo a evolução, e eu como mãe, e ele como pai, ninguém fica calado, né? Não, procura também para sua filha tem crise convulsiva, vamos lá, vou te ajudar também. E aí ela ia no médico, conseguia receita, também ficava, vou fazer o que agora? E agora, vou buscar onde? E aí a gente começou a ajudar essas famílias, e para que as famílias também não ficassem, a gente não perdesse o HC da Gabriela, e que as famílias também não ficassem uma hora sem aquele óleo ali dela. Sim, nesse período que a Denise está comentando aqui com vocês, foi um período assim que a gente estava sendo assistido pelo advogado, a gente estava em constantes reuniões com o advogado para a gente estar sempre passando para ele, né, a transparência, para ele estar anexando essa transparência junto com a justiça. E aí toda vez que a gente tinha uma reunião com ele, ele falava, e aí, como é que tá a associação e tal? Aí, ó, a gente está com 20, semana que vem, ó, estamos com 25, estamos com 30 associados, aí, ó, devagar, calma aí, vamos dar problema. E aí, foi tendo essa necessidade, né, como a Denise falou, foi alcançando pessoas com o nosso testemunho e novas pessoas chegando também. E o nosso advogado, doutor Hélio, fechou com a gente nessa causa e falou assim, vamos para cima, vamos, eu vou até onde a gente puder caminhar junto aí. E fizemos o estatuto, fizemos tudo o que podia ser feito no sentido de documentação, de legalidade, de documentação. Então, a gente começou o processo com 20 famílias. Na verdade, a gente criou o estatuto, criou toda a documentação, e aí a gente entrou na Vara Federal novamente, um processo para a gente poder ajudar essas famílias para que não perdessem o da Gabriela. Então, a gente iniciou com 20 famílias, hoje a gente tem 3.650, né, famílias, 3.670 famílias. Macaé e região. Macaé e região, mas o atendimento maior é Macaé. Inclusive, são receitas que são dentro do SUS. A gente atende dentro do estado do Rio de Janeiro, e Macaé são prescrições que tem no SUS e que vêm até a gente porque não tem a distribuição. Então, vem até a gente e a gente consegue ajudar de uma forma mais... acesso. Um acesso, né? Uma forma mais acessível, que é hoje um importado, e que uma associação hoje ela promove um acesso melhor. Agora você confere o destaque do Legislativo nesta semana. A vereadora Leandra Lopes apresentou um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Hip Hop como manifestação cultural, com o objetivo de valorizar e reconhecer a importância dessa expressão artística no município. Bem, mais uma vez falando de cultura, falando de educação, e aí a gente está aqui pedindo a ajuda de vocês, vereadores, colegas, para a gente falar sobre dias, né? Estabelecer um dia de hip hop na cidade, falar sobre a cultura, parabenizar aqui, ó, Edson Batata, que fala aí da cultura, que canta em todos os lugares e encanta a nossa cidade com a sua voz, com a sua música, trazendo para a gente essas possibilidades. Então, eu acredito muito quando a gente estimula nas pessoas a possibilidade do cantar, né, Edson? A possibilidade da arte, a possibilidade de educar. Na verdade, a possibilidade das pessoas terem outras condições que trazem para ela o amparo, o lúdico, e a cultura faz muito isso, né? Tira um pouco ela do dia a dia e leva aí para pensar de outras formas. Então, o dia do hip hop é para estimular tantas pessoas que estão aí, jovens, que fazem. Inclusive, eu quero aqui fazer um novo apelo para que faça esse espaço de hip hop ali, ó, num grande projeto que eu já entrei até com a indicação, ali perto da Ponte da Barra, a nova ponte, fazer aquele espaço ali da Barra, um espaço de cultura. O líder do governo, o vereador Cezinha, destacou os avanços conquistados por meio da parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Ele apresentou dados que evidenciam os resultados positivos dessa atuação em conjunto. Macaé alcançou um marco significativo em fevereiro de 2025, liderando a geração de empregos formais no estado do Rio de Janeiro, com um saldo positivo de 1.009 novas vagas, conforme dados do Cadastro Geral de Empregos,
e desempregados no sistema do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Desde 2021 foram criados cerca de quase 40 mil novos postos de trabalho na cidade de Macaé. No acumulado de 2025 só no 2025 foram quase 4 mil novas frentes de trabalho. E alcançando no trimestre quase 6 mil novas vagas no município de Macaé, num total de 27 mil empresas ativas na cidade. O maior produtor de grãos e gados confinados aqui no município de Macaé, que nos orgulha muito. A gente não só na cadeia óleo e gás, mas na pecuária e na agricultura. Abrimos a clínica do autista, com quase 600 famílias acolhidas no município de Macaé, fruto de uma grande parceria do Executivo com a Câmara Municipal de Macaé, retomando todas as atividades do ginásio municipal, com calendário esportivo, isso fruto de um grande trabalho da Secretaria de Esporte, juntamente com executivos. Os dados de segurança, Macaé apresenta o índice que fazem ser uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro, e isso fruto de uma gestão com responsabilidade, com afinco com toda a cidade e todos os cidadãos macaenses, porque se não fosse todos os programas aqui assinados pela Prefeitura Municipal de Macaé e pela Câmara, a gente não tinha um número tão positivo na segurança pública, porque a gente tem o 32º Batalhão, mas a gente não tinha aí os programas aí, no caso, assinados pelo prefeito Elbert. Redução de 83% nos casos de homicídio, redução de 85% nos casos de roubo de rua, redução de 90% nos casos de roubo de carga, redução de 33% nos casos de roubo de veículo. E todos os programas aqui que eu acabei de mencionar. O PROEI, segurança presente, monitoramento por câmera, iluminação pública reforçada, integração entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, Polícia Federal, Batalhão de Ação com Cães, o BAC, os serviços, mais rondas, ações rápidas, presença constante nas ruas, apoio às forças de segurança locais. São dados importantes em segurança, empregos, tudo isso faz hoje da cidade de Macaé uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Então, vale lembrar, presidente, fruto aí da grande liderança do senhor como presidente, demais colegas vereadores, que sempre, no seu exercício do mandato, sempre trazendo aqui, e eu friso bem, aqui quando a Câmara aponta, às vezes, não é um sinal de oposição ou de crítica, é para que a gente tenha um serviço cada vez melhor. É esse o nosso trabalho aqui como parlamentar. Às vezes, a gente identificar aonde estão os erros, aonde estão as falhas do governo, para que o governo, cada dia, possa trabalhar mais atuante e com resultados positivos a toda a população de Macaé. Vamos falar sobre vagas de emprego em Macaé. A Prefeitura disponibilizou mais de 750 cargos para quem busca novas oportunidades de trabalho. As vagas são para técnico de informática, auxiliar de cozinha, açougueiro, padeiro, auxiliar de padaria, cozinheiro, fonoaudiólogo, atendente de restaurante, saloneiro e taifeiro. Tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência, para servente e jardineiro. Os interessados devem procurar a Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda, localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 1181, no bairro Praia Campista. Para mais informações,
ligar para o número 2227636344. No próximo bloco, a Secretaria da Saúde de Macaé amplia horário de atendimento ao público nas unidades básicas de Barra Mares e da Aroeira. Você também vai conferir o giro de notícias. Voltamos já! A Câmara de Vereadores deu os primeiros passos para reconstruir a confiança e garantir o desenvolvimento da cidade. Foram realizadas 4.076 matérias, entre elas 2.681 indicações para atender às necessidades da população, 633 requerimentos que fiscalizam e cobram mais eficácia do Poder Executivo, 210 projetos de lei trazendo soluções concretas para o dia a dia. 2021 foi o início de uma nova jornada, focada no progresso e na organização, porque trabalhar por Macaé é trabalhar por você. Câmara de Vereadores de Macaé, transparência, dedicação e compromisso com você. O 360 está de volta. As unidades básicas de saúde do Barra Mares e da Aroeira estão funcionando com horário ampliado ao público, das 6 às 9 da noite. A Secretaria da Saúde estuda a possibilidade de ampliar o horário em outras unidades. Estamos iniciando o nosso horário ampliado na UBS Barra Mares e UBS Aroeira, com atendimento de médico clínico geral, endocrinologista, pré-natal, preventivo, aferição de pressão arterial e muito mais. O objetivo dessa proposta é atender a população que tem dificuldade de acessar os serviços nos horários comerciais. Então, você que tem dificuldade de acessar a unidade de saúde no horário de 8 às 5, aproveite na UBS Barra Mares de quarta a sexta-feira até 8 horas da noite e na UBS Aroeira de segunda a sexta-feira até 9 horas da noite. O Giro de Notícias começa em Rio das Ostras. A Prefeitura está ampliando as ações de combate à influenza. Nos próximos sábados, dia 28 de junho, 5 e 12 de julho, uma equipe da Vigilância em Saúde estará no Shopping Plaza, das 2 da tarde às 8 da noite, à disposição para vacinar a população. É importante lembrar que a vacina está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. Para vacinar, é necessário apresentar documento com foto e caderneta de vacinação para crianças de até 12 anos. Em Quissamã, a Prefeitura abre a escuta pública online para discutir a aplicação dos recursos do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. A iniciativa segue até domingo, 29 de junho. A escuta pública será feita por meio de formulário disponível no portal da Prefeitura. A proposta é reunir contribuições de agentes culturais, produtores, artistas, coletivos, entidades e toda a população em geral sobre a melhor forma de aplicação dos recursos. O Jornal 360 também faz um giro pelo mundo e traz o que foi destaque nos principais noticiários internacionais. Juliana Marins, 26 anos, publicitária, natural de Niterói. Essa é a jovem que morreu após cair de um penhasco no Monte Rijane e ficar 4 dias sem socorro. A jovem estava fazendo um mochilão pela Ásia desde fevereiro. Havia visitado as Filipinas, o Vietnã e a Tailândia. Na madrugada do dia 21, Juliana caiu numa altura de 200 metros e ainda podia se ver imagens da jovem sentada. As buscas começaram, mas no dia seguinte, dia 22, o resgate foi suspenso por condições climáticas. No dia 23, um drone operado por um resgatista chega até a Juliana, a cerca de 400 metros. Somente no dia 24, com frio, fome, sem água, a equipe de resgate alcança o corpo de Juliana, que é retirada sem vida. A morte de Juliana Marins provocou comoções e levantou questionamentos sobre as condições de segurança em trilhas internacionais de alto risco.
O ex-jogador Alexandre Pato se ofereceu para arcar com todos os custos para que a família pudesse trazer o corpo de Juliana de volta para o Brasil. Mas ainda não se sabe se a família da moça aceitou a ajuda. Na Câmara de Macaé, 4 mulheres ocupam hoje cadeiras no Legislativo e mostram que representatividade não é tendência, é transformação. Entre conquistas, desafios e coragem para ocupar espaços de poder, elas estão mudando a política local. Na reportagem, você vai conhecer as histórias, os números e a força de quem está escrevendo o novo capítulo na política macaense. A presença feminina na política de Macaé atinge um marco histórico. Pela primeira vez, 4 mulheres ocupam cadeiras na Câmara Municipal, um aumento de 300% em relação à legislatura anterior. Essa conquista é fruto de décadas de luta, resistência e coragem em um cenário tradicionalmente dominado por homens. Agora, essa realidade começa a se transformar. As parlamentares não apenas ocupam espaço, como também influenciam em decisões relevantes que afetam diretamente a vida da população. Um dos destaques é a vereadora Manu Rezende, eleita com mais de 3.000 votos, sendo a mais jovem da atual legislatura municipal. Nós estamos muito felizes de estar vivendo esse momento histórico, que a gente sempre faz questão de falar que realmente é muito importante. Eu tenho 23 anos e participando desse momento, para mim, é mais importante ainda, sendo a vereadora mais jovem da Câmara Legislativa, mulher. Então é um momento muito especial. E eu vejo que é muito importante ter mais mulheres, mais jovens aqui representando a população, porque a gente tem um olhar diferente, tem a mente aberta, a gente consegue estar por dentro do que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Não que quem esteja mais tempo, mais idade, não tenha esse olhar, mas eu acredito que a mulher e a juventude têm um olhar diferente. Então, às vezes, a pessoa pode ficar com receio, mas eu acho muito importante cada vez mais as pessoas estarem se inteirando com a política, porque não é um bicho de 7 cabeças. A gente fica aqui no dia a dia e vai aprendendo um pouquinho a cada dia, pegando experiência com quem já está aqui há mais tempo e vai fazendo um trabalho muito bom em prol da sociedade, da população macaense. A atuação das parlamentares em Macaé vai além do plenário. Elas lideram iniciativas voltadas à equidade de gênero, à proteção social e à promoção da cidadania. A vereadora Leandra Lopes, única mulher a integrar a atual mesa diretora, defende a importância da presença feminina nos espaços de poder. Meu sonho é ver esse parlamento com a mulherada toda aqui da cidade defendendo a nossa Macaé. Mas a gente sabe o quanto foi difícil também chegar aqui e a gente sabe da resistência de mulheres no poder, né? Eu acho que isso é importante porque é um marco para a cidade de ter 4 mulheres numa Câmara Municipal, principalmente quando a gente vai falar sobre as políticas para mulheres. Nem todos os homens sabem o que a gente necessita e a gente, mulher, tem essa condição de mostrar para as pessoas a importância da mulher no parlamento. Acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho para a cidade, mostrar que a gente veio realmente para poder fazer a diferença. Ter 4 mulheres é uma grande representatividade para o município de Macaé, quando a gente tem um histórico da cidade, de uma cidade de mais de 200 anos, que pouquíssimas mulheres chegaram aqui, sempre um parlamento com uma, e agora a gente vem com 4, então isso marca também uma geração, marca a nossa década, marca esse período histórico para Macaé. Isso é importante também para a gente mostrar para as pessoas e principalmente para muitas mulheres que querem chegar aqui e que às vezes não acreditam nessa possibilidade de estar no poder público, né? A gente passa muitas barreiras, ainda sofremos as violências de gênero, não falo na minha condição daqui da nossa cidade, porque a gente foi muito bem acolhida por os vereadores homens também, e pela própria cidade de ter escolhido a gente. Isso já é um grande marco de a gente mostrar e ver que a gente teve eleitores que acreditaram na gente enquanto mulher e votaram na gente para estar aqui, mas a gente ainda também sabe o quanto tem aí de feminicídio, de violência. A gente tem aí, recente, um histórico de uma vereadora do PT que foi assassinada, e acho que isso ainda é preocupante para a gente, enquanto na condição de mulher está nesse espaço, mas acho que a gente tem muito poder para que a gente possa mudar essa história, e eu acho que essa história ela precisa mudar desde pequenininho. A gente começar a mostrar para as pessoas que esse lugar e o lugar da mulher é onde ela quiser. Com base nos dados mais recentes das eleições de 2024, o cenário da representatividade feminina no estado do Rio ainda é desafiador. Apenas 9% das cadeiras nas câmaras municipais do estado são ocupadas por mulheres. Em 25 dos 92 municípios fluminenses, não há sequer uma mulher eleita no Legislativo Municipal. Ou seja,
27% das cidades do estado não têm representação feminina nas câmaras. Em seu primeiro mandato, como vereadora, Liomar Queiroz destaca a importância da presença feminina no legislativo e os avanços conquistados até aqui. Para ela, ter voz ativa no parlamento é fundamental para garantir políticas públicas que atendam às demandas das mulheres e promovam maior igualdade de oportunidades. Sabemos que precisamos ainda avançar muito mais. Penso que as mulheres têm que ter interesse na política, na democracia, na representatividade feminina. Ainda temos que avançar muito em políticas públicas efetivas contra a violência, a favor do empreendedorismo e muito mais. Mulher, eu penso que ela tem uma sensibilidade, tem um outro olhar. Em seu 5º mandato, o vice-presidente da Câmara, o vereador Luciano Diniz, relembra sua trajetória política ao lado de parlamentares de outras legislaturas, ressaltando o impacto positivo da presença feminina nos espaços de poder. A importância é total. Eu tive a honra de ser vereador junto com a vereadora Renata Paz, um trabalho voltado para a questão do campo, a questão do agro. Eu tive a honra também de estar vereador com a vereadora Isa Vicente, brilhante, valia por uns 10 vereadores na gestão dela, teve um mandato exemplar também. E agora estou tendo esse momento único de ser uma das maiores representatividades de Câmara do Brasil. De desafio. E termos hoje 4 mulheres aqui na Câmara Legislativa é um marco histórico para a nossa cidade. Havia uma mulher eleita no último mandato e agora a gente conseguiu atingir essa marca. Sendo 4, ainda somos minoria. Nós precisamos dar esse lugar de fala, esse lugar de voz para incentivarmos cada vez mais mulheres a ocuparem esses lugares de decisão. Eu não costumo nem dizer que é um lugar de poder, é um lugar de muito desafio, de muito trabalho, mas de grandes decisões e que precisa ter esse olhar da mulher fazendo a diferença. Para o analista político Bruno Horta, é fundamental ampliar os espaços e dar mais oportunidades para as mulheres na política. Nas eleições, as mulheres têm 30% garantido das vagas para disputar as eleições, não para ganhá-las. Se a gente fizer um exercício de democracia e imaginar que, por exemplo, aqui em Macaé, mais da metade da população, quase 52%, são de mulheres, isso também acontece no Brasil, seria muito justo e até democrático que metade das cadeiras do poder legislativo fossem ocupadas por mulheres. Afinal, se a gente vive numa democracia, e a democracia é uma questão de representatividade, por que não metade de uma Câmara Municipal ocupada por mulheres? Macaé hoje tem 4. É uma exceção, mas podemos ser ainda mais democráticos, não podemos? A seguir, você vai conferir a agenda cultural. E no esporte, vai acontecer em julho um evento de lutas. É o X-Force versus Armagedon Jiu-Jitsu. Voltamos já! A casa da gente é onde minha voz é ouvida, é onde eu vejo o futuro sendo construído. A casa da gente é onde a gente encontra quem cuida do que importa para a nossa vida. A casa da gente é um lugar que nosso trabalho tem valor. Câmara Municipal de Macaé, a casa da gente, de portas abertas para você. Voltamos! Vamos falar sobre práticas integrativas, que são aquelas abordagens terapêuticas que podem ajudar na prevenção de doenças e na recuperação da saúde. A Prefeitura de Macaé, inclusive, oferece esse tipo de atendimento de forma gratuita. São diversos serviços e o acesso é para a população. O professor de Educação Física, Leonardo Barbosa, sofria com insônia há 2 meses. E como a maioria costuma fazer, tomava remédio para dormir. Mesmo assim, ele se queixava das noites mal dormidas que atrapalhava a rotina diária. Leonardo foi orientado pelo médico para fazer a acupuntura. Comecei com um quadro mais ou menos uns 2 meses assim, de insônia, o sono muito quebrado,
alteração, assim, não digo não do humor, né? Mas eu não tenho, assim, não consigo regular horário para comer, para dormir, fica muito difícil, assim. Fico muito mais tranquilo, consigo ter um sono mais em ordem, consigo dormir bem melhor. Desde que eu comecei a fazer, melhorei muito mesmo. Neste Centro de Reabilitação Dona Cide Carvalho, da Secretaria Municipal da Saúde, o tratamento é oferecido gratuitamente e é aberto à comunidade. O fisioterapeuta Davi explica como surgiu essa terapia. A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Já tem mais de 5.000 anos e é comprovada de eficiência. O paciente chega aqui com acompanhamento, normalmente caminhamento do médico, né? A acupuntura abrange muitas coisas, não é só dor, né? Quando a gente pensa que a acupuntura, eu estou com dor no ombro, dor no joelho, vou fazer acupuntura. Também, mas também atende a outras coisas, atende ansiedade, depressão e outras questões, como fibromialgia, um exemplo. O paciente chega com acompanhamento, vai ser atendido, vai ser avaliado, uma avaliação baseada na medicina tradicional chinesa, e aí ele vai ser atendido. Normalmente, para acupuntura, a gente usa agulhas bem finas, vou mostrar aqui rapidamente. Nós temos agulha, essa aqui é um pouco maior, e essa aqui são as agulhas chamadas Ting, que são agulhas bem pequenininhas. Né? De acordo com a área que vai ser agulhada, né, que vai colocar a agulha, a gente usa um pouco maior ou a menor. Não vou dizer que é totalmente indolor, é uma picadinha mínima, como se fosse uma picada de mosquito. Alguns nem referem a essa picada. Então, é um tratamento praticamente indolor. E a resposta é muito boa, muito positiva. Outro recurso da medicina tradicional chinesa são as ventosas, que são essa pequena bomba com esse cubo aqui, que a gente coloca numa área e faz uma pressão com vácuo. E aí também vai estar tratando o paciente. E outro recurso que nós temos é a auriculoterapia, que é um tratamento também de acupuntura, só que é sem agulha, com essas sementes aqui, né, que estão usadas na orelha. A acupuntura é um tratamento milenar. Cada vez mais tem adeptos no Brasil. As pessoas acreditam e ela realmente funciona. E como ela não tem contraindicação, muitas pessoas vêm para cá porque não querem tomar remédio, né? Porque o remédio tem contraindicação, deixa as pessoas, às vezes, com situações mais difíceis de lidar no dia a dia, e a acupuntura não. Você faz a sessão, você sai bem, sai relaxado e não tem contraindicações. Claro, mulheres grávidas, crianças, devem ter um certo cuidado, mas fora isso, a acupuntura é um tratamento eficaz sem contraindicação. A acupuntura, infelizmente, ainda é vista como tratamento de dor, né? Então, muita gente tem dor, procura acupuntura. Tem uma lesão no ombro, faz acupuntura, uma lesão no joelho, coluna, muito comum pacientes procurar por problemas de coluna. Mas a acupuntura, isso limita a acupuntura. A acupuntura é muito mais do que isso. A acupuntura atende o paciente como um todo. A gente vê o paciente de uma maneira holística, como um todo, não como uma parte. A gente não vê um ombro, não vê um joelho. A gente vê o paciente como um todo. A gente está estabelecendo o equilíbrio, né? O yin e o yang. Estabelecendo o equilíbrio do paciente, a doença não aparece. Porque a doença aparece quando há uma desarmonia dos elementos, dos 5 elementos. Você conseguindo alinhar isso com a acupuntura, a doença não aparece e vai desaparecer. O Centro de Reabilitação Dona Cide Carvalho oferece também outras terapias integrativas. E para ter acesso aos serviços, a população precisa de encaminhamento médico. A gente tem aqui, como demonstramos, as PICs, né, que são as práticas integrativas, exemplos de atendimentos, né, a auriculoterapia, a acupuntura, a homeopatia e a naturologia. Desses pacientes, para darem entrada aqui conosco, precisam antes passar por avaliação médica, tá? O médico faz um encaminhamento para tal atividade e aí então eles vêm até a nossa unidade, dão entrada no serviço específico, né? Nós temos uma demanda reprimida, pouco, mas logo então esses pacientes vão estar sendo chamados para participar das atividades. Essas práticas, né, bem como o profissional Davi explicou a vocês, elas trazem um benefício considerável para o usuário, né? Muitos querem sair do uso contínuo de medicações e cientificamente nós temos já comprovações de que as práticas trazem um benefício à saúde desse paciente, né? Muitos pacientes têm uma autoestima, uma melhora dos seus quadros de dor contínua significativa. A gente tem esse equipamento aqui disponível para toda a população. Lembrando os munícipes, mais uma vez, tem que passar pelo profissional da saúde, tem que passar pelo médico para ser feita a avaliação e daí sim
ser encaminhado para cá. Nós teremos maior prazer em atendê-los. Vamos agora ver a agenda no fim de semana com as nossas dicas culturais. Sexta-feira, dia 27, vai rolar um Walking Tour muito especial, com o título Século XX, percorrendo a prefeitura, o mercado de peixe e finalizando no corredor cultural Benedito Lacerda. Bora calçar as botas, lançar o chapéu de palha e curtir o arraiá do Zé, no Zé Gastronomia, dia 27 de junho, sexta-feira, ao som de Birabelo. Ainda na sexta-feira e sábado, lá no Sana, tem festa com show ao vivo, também na sexta-feira e no sábado, a partir das 18 horas. Ainda pela Serra, essa semana tem a festa da pizzaria mais amada da região. A Dueto acende a fogueira nos dias 27 e 28 de junho. A festa vai acontecer na Praça de Glicério e você só paga o que consumir. Sábado, dia 28, tem bailinho na areia, arte, infância e encontro em Macaé, Chirulifo, no Anfiteatro Alvarez Parada. E fechando o fim de semana, no domingo, dia 29, tem mostra de dança Jaime Arocha, no Anfiteatro Antônio Alvarez Parada. Hora do esporte aqui no 360. Já se prepara que no dia 13 de julho vai acontecer um evento com mais de 200 lutas. É o X-Force versus Armagedon, que será realizado no ginásio poliesportivo Sol e Mar. A competição promete reunir os maiores nomes do jiu-jitsu nacional. Então, o X-Force completa 10 anos, agora em 2025. E a gente tem feito grandes eventos com grandes atletas. Macaé é um celeiro. Macaé, os tops do Brasil estão aqui em Macaé. Tem muita gente que não sabe disso. Mas a nata do jiu-jitsu aqui de Macaé, quando chegam nos eventos, fazem total frente contra os outros. E a gente tem feito assim uns grandes eventos com o apoio da Prefeitura Municipal, o prefeito Elbert, agora o secretário César. Sem esses, seria muito difícil a gente fazer o evento com a grandeza que a gente faz. O ginásio todo reformado, aquela qualidade que está o ginásio, está excelente. E a gente tem feito cuidado de muitas crianças, de projetos. A gente tem recolhido alimentos lá para poder cuidar das pessoas. E o X-Force tem sido assim, família, muita família. E tem sido algo assim gratificante fazer aquilo aí. E fala um pouquinho como que vai ser as lutas, né? O jiu-jitsu aqui, com força total. Então, o X-Force é um dos poucos eventos no Brasil que dá cinturão para todas as lutas. No último evento, foram cerca de 250 lutas, todas com cinturão. Evento nenhum no Brasil faz isso. No último evento teve a equipe de Roraima lutando com a gente aqui. Está vindo a equipe de Bahia, equipe de muitos estados aí do Brasil para poder representar os estados dele aqui no Macaé. E a importância, né, de ter um evento tão grande no município, né? Macaé no esporte, não é só no jiu-jitsu, Macaé hoje é referência no esporte nacional. Hoje você vê Macaé tem esporte para tudo quanto é lado. Se você não gosta do jiu-jitsu, você tem outro tipo de esporte para fazer. Agora, a referência do jiu-jitsu é muito forte na nossa cidade. Convida a galera para vir acompanhar o X-Force. Então, galera, dia 13 de julho, X-Force versus Armagedon. Armagedon é um evento do Cauê, Holanda, cara top, meu brother, meu irmão. A gente sempre trabalhou, um ajudando outros eventos, e agora nós devemos fazer esse evento junto. O Jornal 360 fica por aqui. Acompanhe toda a programação da TV Câmara Macaé no YouTube ou no aplicativo para celulares Android e iOS. Até mais!